Em Atos, capítulo 2, a partir do versículo 17, diz assim: Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita. Não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua exulta. E o meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que poria um dos seus descendentes no trono. Provendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos e em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor Deus, o nosso Deus, chamar. Deixa eu te falar algo. Deus te chamou para algo muito maior do que aquilo que você imagina. Mas a palavra de Deus, ela nos é muito clara concernente às nossas atitudes como homens e mulheres de Deus e como jovens vivendo nos últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. E o interessante é que nós estamos vivendo os últimos dias e não tem a ver com o tempo, mas tem a ver com o fato de que Jesus está voltando. Tem a ver com os fatos que estão acontecendo. Porque se formos medir por tempo,
Jesus disse, eu vou e volto em breve, em 2000 anos. Mas isso não é medido pelo tempo. O tempo dele não é o nosso tempo. Mas os fatos estão acontecendo. Os sinais estão aí. E quando nós colocamos um tema em um congresso para falarmos sobre the last days, os últimos dias, the last days, para ficar chique, né, em inglês, que a gente gosta de coisa chique. Mas falar sobre os últimos dias é falar sobre uma geração que precisa experimentar o mover profético. É falar sobre uma geração que precisa experimentar o verdadeiro poder do Espírito Santo. É por isso que uma das coisas que mais me chama a atenção nesse texto é que ele começa assim: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a terra, sobre todos os povos. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. Está na hora de você começar a abrir a tua boca e profetizar. Sabe, liberar a palavra profética é para todos aqueles que estão em Cristo e vivendo os últimos dias com a plena consciência de que nós precisamos ter uma participação ativa na volta do Messias. Ano passado eu falei que nós somos sim predestinados a viver o regresso do Messias. Nós só temos um destino e o nosso destino único e aceitável precisa ser o céu. Mas para isso temos que entender que viver os últimos dias é usar a ferramenta que o Senhor nos entregou para sonharmos, para voarmos mais alto e para abrirmos a nossa boca e profetizar nessa geração. Profetizar, porque estão relativizando o Evangelho de Cristo. Em Hebreus capítulo 1, se eu não me engano, ele fala sobre a palavra que Deus deu quando Jesus apareceu na terra, os profetas, que Deus fala através dos profetas. Deus fala através dos profetas. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga, você é um profeta nessa geração. Mas estão relativizando esse evangelho, trazendo 2 pontos muito interessantes. E a gente vê esses pontos lá em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 4, que diz assim, a partir do versículo 3, que diz assim: os discípulos de Jesus, muito espertinhos, querendo saber como que iria acontecer os últimos tempos, eles falaram assim para Jesus: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e o fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Diga, aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino de Deus será pregado em todo o mundo como o testemunho das nações, e então virá o fim. 3 vezes Jesus fala sobre o espírito de engano, nos versículos 4, 5 e 11. Olha, vão te enganar. Muitos vão se levantar
mas é engano. Muitos vão dizer que estão vindo em meu nome, mas é engano. Jesus fala 3 vezes, é porque é muito relevante. Então nós estamos vivendo na geração que está tomada na sua mente pelo espírito de engano sobre os últimos dias, sobre quem é Jesus, sobre a identidade de Cristo, sobre a identidade dos crentes, dos verdadeiros cristãos. A gente não quer mais ser odiado, a gente não quer mais ser perseguido. Nós estamos querendo agradar a todos por causa de algo chamado cancelamento nas redes sociais, que está acabando com a alma dos jovens. Então, tudo aquilo que a gente vai falar, a gente tem que ter muito cuidado. Mas colocar nas redes sociais conteúdos de uma teologia deturpada, de uma teologia do engano, de espíritos de engano, é muito bem aceito, porque relativizaram o evangelho. E hoje nós estamos aqui para quebrar essa maldição na tua vida e na tua geração. Você não será mais enganado. Todo espírito de engano hoje será quebrado, baterá em retirada da tua vida, da tua igreja, da tua rede de jovens, da tua liderança, para que você viva a plenitude desse evangelho e você entenda a essência da volta de Cristo. Porque nós precisamos andar em santidade, trocar as nossas vestes por vestes brancas. Eu cheguei para comprar roupa esses dias, eu tive bebê 3 meses atrás. Então, não parece, né? Eu sei, maravilhosa. Sugada de amamentação, tá tudo certo. Cheguei para comprar roupa esses dias e eu estou focando mais em qualidade do que em quantidade. Mas você chega nas lojas, você não consegue comprar roupa de crente. Tem que rodar muito para comprar roupa de crente. Para não comprar uma calça coxada. Para não comprar uma cropped. A gente tem que fazer o teste da mulher cristã dentro dos provadores. Levanta a mão, se aparecer barriga, não compra. Você não vai sensualizar o seu corpo. Você é templo do Espírito Santo. Aplauda mesmo ao Senhor. Os homens, a mesma coisa. Dentro da sua perspectiva de vestimenta, com imoralidades sexuais, nós precisamos hoje abrir mão daquilo que é profano para viver o que é santo. Jesus está às portas. Chegou o tempo de vivermos o Evangelho de Cristo na sua essência verdadeira. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E para que a igreja seja arrebatada, precisamos matar a nossa carne, cada um que pegue a sua cruz e siga, porque o evangelho não vai mais ser relativizado, a porta continua estreita, mas tem uma geração, tem uma geração que não se vende, que não se dobra, que não negocia. E eu estou diante dessa geração. Os jovens do Jump têm seriedade no caráter. Os jovens do Jump não se envolvem com escândalos. Os jovens do Jump buscam a santidade. Se você veio aqui com o intuito apenas de participar de uma gincana, de estar entre amigos, isso é muito bom. Mas a palavra precisa entrar. O evangelho precisa entrar. Essa palavra de 2 gumes que entra, pá,
e transforma de dentro para fora, arrancando tudo aquilo que é sujo, arrancando tudo aquilo que está em decomposição dentro de você, como um sepulcro caiado, para que você seja limpo, purificado pelo sangue do Cordeiro, coberto com as armaduras espirituais, para desfazer as obras de Satanás. Isso é viver os últimos dias. É multiplicar o poder, porque a palavra diz: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Aqueles que querem, querem. Aí a palavra de Deus diz lá que muitos seriam enganados. Então a sua mente precisa ser liberta. O conteúdo que você acessa precisa ser um conteúdo do reino. Nós precisamos ser radicais em muita coisa se nós queremos viver no céu. Quando começam a ter aqueles conteúdos terríveis aparecendo, essa semana que saiu aí a polêmica daquela cantora, foi casada com o Whindersson, gente, Luísa Sonza. Que coisa demoníaca. Ei, o diabo não está mais escondendo, não. Os crentes estão se escondendo, mas Satanás não está. Os satanistas não estão se escondendo, não. Tudo tem uma simbologia, tudo tem uma mensagem muito específica. Eles não estão fazendo questão de falar nas entrelinhas, não. Eles estão sendo claros na mensagem que eles estão dando. Eles querem te levar para o inferno, mas você não vai. Porque aquele que permanecer firme e perseverar, como disse Jesus, será salvo. Aquele que crer em Jesus, ser batizado nas águas, confessando, morrendo para si mesmo e vivendo para Cristo, e crendo em Jesus de todo o seu coração, tendo Ele como único e suficiente Salvador, só tem um destino para você e é o céu. Mas Satanás não vai desistir, porque ele não brinca de ser Satanás. Então eu digo para ele: me poupe, Satanás. Eu queria água, por favor, se alguém puder conseguir água para mim, eu agradeço. A gente tem que ser muito claro na nossa mensagem concernente ao Evangelho, naquilo que a gente compartilha. Eu tenho muita vergonha da geração que nós estamos vivendo, mas eu tenho muita esperança, porque a palavra de Deus diz, obrigada, Fê, porque a palavra de Deus diz que nós temos um futuro de esperança. Cristo em mim é a esperança da glória. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. E existe algo muito maior. E a nossa esperança está em Cristo. É Ele que nos mantém firmes. É Ele que está aqui hoje falando para você: abre mão. Abre mão. Troca as tuas vestes por vestes de santidade. Abre a tua boca e profetiza. Deixa Deus te usar nessa geração. Deixa Deus te dar sonhos. Deixa Deus te levar a lugares altos. Deixa Deus fazer. Te entrega em nome de Jesus. Te dedica nesse evangelho. Te dedica na palavra. Porque a teologia errada, deturpada, de demônios, estão entrando na mente, como diz lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Muitos vão apostatar a fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios. A palavra de Deus vai dar comichão nos ouvidos. Porque Satanás não está satisfeito em te ver dentro do reino,
Mas você ainda tem uma missão: ide e fazer discípulos por todas as nações. Aqueles que dizem que a visão celular não é de Deus, não conhece Bíblia. Fazer discípulos é um mandamento bíblico. Jesus nos disse isso, determinou isso. Porque pessoas precisam ouvir sobre o céu. Você precisa não só ser de Jesus, mas viver Jesus em tudo que você fizer. Muito obrigada. Está muito serva. Linda, maravilhosa. Minha discípula. Tu sabe, né? Estou falando aqui de fazer discípulo por todas as nações. Eu e tu. Eu sei que tu me ama. Mas aí, a gente vem aqui, a gente vai andando pela palavra. E aí dizem assim, olha, quando eles ouviram, lá no versículo 37 do capítulo 2 de Atos. Quando eles ouviram, ficaram aflitos. Porque eles ouviram que eles crucificaram Jesus. E eu imagino dentro do coração deles falando, e agora? Qual é a nossa esperança de salvação? Nós crucificamos o Cristo. E agora o que acontece? Porque até que eles pudessem entender sobre a remissão dos pecados e como que funciona. Aí eles perguntam para Pedro, o que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se. E hoje eu digo para vocês, arrependam-se. Arrependam-se dos pecados. Hoje é uma noite de irmos para a cruz. Para trocarmos as nossas vestes por vestes santas, brancas. Sermos lavados pelo sangue desse Cordeiro. Entregando tudo que somos, tudo que temos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, pelos séculos dos séculos e eternamente. Amém. Ele que é esse Deus maravilhoso, que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o príncipe da paz, ele é a estrela da manhã, ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Jesus que foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E nós, como igreja, ressuscitamos juntamente com Ele. E damos prosseguimento a esse Evangelho. E estamos aqui para dizer que nos últimos dias, Ele voltando nessa geração ou na próxima, nós vamos viver esse Evangelho. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas igreja, prepara-te! Igreja, te prepara. Igreja, te prepara. Jovem, te prepara. Jovens, se preparem. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Fica de pé. Hosana, Hosana, Hosana. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, Maranata. Rabaxeira lá, rabaxeira lá. A Ele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas algo hoje, na nossa preparação desses últimos dias, precisa acontecer. Você precisa ser liberto na sua mente que está tomada por um evangelho de relatividade, cheio de engano, com pouca palavra e muito conteúdo profano. E você precisa ser liberto da teologia de demônios que estão te alcançando. Seja através de conversas, de amigos,
de lugares que você frequenta, de conteúdos que você acessa. Hoje Deus vai te libertar. Hoje você vai ser liberto de demônios. Porque tem muita gente endemoniada aqui nesse lugar. Isso não é brincadeira. Ou vocês pensam que a guerra é pouca para que você venha para cá receber a tua libertação, a tua cura. Ele é o Deus de cura. Ele é o Deus da tua libertação. Ele é o Deus da tua salvação. E Yeshua HaMashiach, Ele está nesse lugar. Vai dando glória. Comece a glorificar, glorificar. Ele vai arrebatar a sua igreja. Mas antes do arrebatamento, Ele está nos dando sinais e dizendo: arrependam-se. Abra mão dos teus sonhos pessoais para viver os propósitos do Senhor. Da tua carnalidade. A adaptação da palavra de Deus nessa geração para um espírito e um estilo pecaminoso vai cair por terra. Porque a palavra não vai se adaptar ao pecado, a uma vida de pecado e a um estilo de vida diferente. Mas nós vamos mudar o nosso estilo de vida. Nós vamos nos adaptar à palavra de Deus, que ela é viva, ela é eficaz, cura, transforma, restaura, liberta. Profetas que se levantam. Mas para que profetas se levantem, precisa haver libertação da mente dos espíritos de engano. Precisa haver limpeza nos ouvidos para tirar esses comichões que estão te impedindo de ouvir a palavra e alimentar a tua fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E não é por devocionais de 1 minuto, de pastores de internet, não. É por entrar em céus de adoração, glorificando a esse Deus. É ouvindo a palavra, a Bíblia, é lendo, é se esforçando, se esmerando na palavra, é se alimentando da palavra, é vivendo Jesus, é sendo de Jesus. Ei, rabacheira, lararabá. Quantos aqui querem ser arrebatados? Levanta as tuas mãos e comece a pedir de Deus a tua libertação. Libertação de demônios, libertação da mente humanista, libertação de um estilo de vida pecaminoso, libertação de espíritos de engano. Demônios não ficarão nesse lugar. Nós damos ordem agora aos anjos de guerra. Anjos de guerra nesse lugar, para tomar a tua causa, para guerrear a tua guerra, porque Ele, o teu Deus, já te deu a vitória, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. A igreja permanece de pé. O inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo Jesus. Você que está sentindo enjoo, você que está sentindo vontade de chorar, de arrependimento pelos teus pecados, você que está sentindo nojo da vida que você estava levando, deixa Deus te libertar. Você que está sentindo desespero, deixa Ele agir na tua mente agora. Não luta, coloca a mão na tua mente, coloca as duas mãos na tua cabeça agora. Pai, nós damos ordem agora. Espíritos de engano, solta a mente dessa geração. Teologia deturpada, teologia de demônios,
estilo de vida de pecado. Solta agora. Aonde tem demônios, sejam libertos agora, na autoridade do nome de Jesus. Era baixeira, larara, baixeira, larara, babá. Para que haja o arrebatamento, precisa haver arrependimento. Quantos aqui hoje querem ser levados ao arrependimento? Levanta as tuas mãos. Eu não vou te convidar para você sair do teu lugar, porque nós ainda temos um ato profético muito poderoso. Mas eu quero dizer que o teu processo de libertação já começou.